Olá, olá, boa noite, meu povo concurseiro, boa noite a galera que vai fazer Secretaria da Educação, boa noite, Nancy, abraço a todo mundo que vai chegando aos pouquinhos aqui na nossa aula de hoje, aula de terça-feira. A gente vai abordar hoje algumas questões ligadas aos problemas que a gente identifica ao longo aí do andar das correções dos textos dos alunos. A gente encontra muitos erros em comum. Então, essas lives elas servem também para a gente trocar um pouquinho esses erros para tentar diminuir. Né? Nosso objetivo aqui é a gente tentar cercar e diminuir. Então, eu vou falar um pouco de gramática hoje, ferramenta da linguagem, legal? Falar um pouco de pontuação, especialmente. Porque, oi, Andrei Prestes, boa noite. Porque a pontuação é um daqueles aspectos gramaticais que mais roubam nota aí dos candidatos. Então, a gente precisa dar uma olhadinha aí sobre isso, legal? Então, lembrando, não posso esquecer, né, de falar para a galera que a gente estamos nos aproximando aí do dia 22. Carlos Henrique, um abraço, Carlos. Boa noite. Nós estamos aproximando aí do dia do juízo final. Vai batendo um certo pânico na galera, especialmente quem ainda não produziu redações, está um pouco ansioso. Hoje eu recebi muita gente me fazendo perguntas sobre a redação. Eu quero comentar um pouquinho isso com vocês, antes de mais nada. Mas hoje, a proposta de hoje é a gente olhar a pontuação, olhar alguns exemplos de introdução, especialmente, né? A questão técnica. Eu vou retomar de novo os 4 critérios de avaliação. E tenho aqui uma proposta para passar também, mais uma propostinha para mostrar para vocês, que a gente vai trabalhar um aspecto lá do currículo do território catarinense, né, da base curricular, e como aquilo poderia ser exigido de vocês. Mas aí eu propus um tema, um assunto um pouco mais fechado, né, criando um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque isso também é um objetivo da gente. A gente precisa treinar aí todas as possibilidades, né? Queria ser igual a Nancy aqui, ao Saramago, não usar pontuação. O Saramago só usava vírgula. Era tudo vírgula, você não sabia quem é que estava falando, quem não estava falando. Esse é o Saramago, né? Quem não estava acostumado com o Saramago apanhava até pegar o ritmo do Saramago. Realmente ele tinha uma sintaxe muito própria na narrativa, né, Nancy? Tinha uma sintaxe muito própria na narrativa. Ele fazia discurso direto, indireto, botava vírgula, tu não sabia qual era o personagem que estava falando, e tudo num parágrafo só, emendava tudo. Né? Que bom que se fosse assim, né? Mas não é. Não é, definitivamente não é. Queria lembrar algumas coisinhas importantes antes de continuar, de algumas dificuldades operacionais aí da galerinha, que você, quando entra lá no curso, você cai no curso do Eduz, né, que é a plataforma que eu uso, né, que é muito funcional, muito prática e tal. E aí você, quando cai lá na Eduz, você cai na sala de aula, deixa eu achar aqui, e o pessoal, por exemplo, não consegue encontrar o e-book, por exemplo. Né? Então, deixa eu entrar aqui só para mostrar para a galera aqui algumas dificuldadezinhas, só para a gente sanar essas dúvidas aqui, legal? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no curso, vou visualizar como se fosse o aluno, legal? Deixa eu transmitir aqui na tela para vocês. Deixa eu passar aqui na tela. Compartilhar a tela. Olha só, vocês estão vendo aí? Isso é a plataforma lá, como vocês enxergam a plataforma, legal? E o que eu quero mostrar aqui, ó, por exemplo, né? Vamos ver. Aqui estão os módulos, ó, certo? Aí no módulo preliminares, né? Você tem lá, ó, o edital, que é uma aula que está no YouTube, tá? Explicando o edital, primeira coisa, super importante, né? Aqui, o que é uma questão discursiva e o e-book. O e-book está aqui, ó, e-book discursivas. Aí você clica em ver a aula e você vai lá na abinha de baixo, ó, onde é que está o e-book? Você clica aqui em arquivos, ó. E ali está a apostila para você poder baixar, tá aqui, baixa a apostilazinha aqui, legal? Então, é bem importante que vocês leiam esse e-book antes de mais nada. Né? Depois vem a parte das aulas,
que eu tenho aqui 11 aulinhas já programadinhas, tá? Então, toda semana eu estou renovando a aula, estou botando mais uma aula aqui. Então, essas aulas são importantes porque elas vão nos dar aula 1, ó. Então, como é que são as questões discursivas, e aí vai, né? Ó, aqui estão, aula 1, aula 2 é a construção do parágrafo, coesão textual na aula 3, planejamento, banco de ideias, problemas comuns, Plano Estadual de Educação, os temas possíveis na aula 6, um exemplo de redação, me pediram exemplo, coloquei exemplo. Na 8 também tem mais alguns exemplos, na 9 também eu falei sobre isso, tem mais alguns exemplos. E também tem a aula 10 ali, que é a aula de pontuação, que é essa que a gente vai ver agora. Legal? Então você olha como tem bastante material aí para você trabalhar, legal? Bom, professor, e o Classroom, onde é que está o Classroom? Bom, você vai entrar lá de novo na aula, né? A gente vai achar aqui onde é que está o Classroom, está aqui, legal? Classroom, correção de redações, você vai clicar no Classroom aqui e vai encontrar lá na descrição aqui, na descrição, ó, o link do Classroom para você postar lá sua redaçãozinha, então, e corrigir a redação. Legal? Não deixa para a última hora, né, gente, a correção da redação, porque, óbvio, né, eu não vou poder atender vocês aí com a mesma presteza como eu estou fazendo agora. Praticamente todo dia eu estou olhando a sala para ver o que tem, o que não tem, quais são as dificuldades dos alunos. Então a gente vai, se deixar para a última hora, aí vai dificultar a coisa, legal? Muito bem, deixa eu botar mais uma aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar então sobre uma das dúvidas, eu quero começar com isso, né? Sobre uma das dúvidas aí que pintou, que era uma aluna me perguntou se dava para usar redação esqueleto, legal? Professor, dá para usar redação esqueleto? Bom, eu faço minha campanha contra a redação esqueleto há bastante tempo, né? A redação esqueleto é aquela redação pré-pronta, como se fosse uma sopa de pacotinho, né? O miojo, um troço bem pronto, você larga na panela, mexe na água quente, está pronto, em que dá praticamente o texto pronto, só você preenche lacunas com o tema, o assunto que está sendo abordado, tá bom? Eu faço minha campanha sempre contra isso, e já há quase 40 anos que eu trabalho com isso, então eu faço sempre a campanha contra esse tipo de texto, porque ele não ensina o aluno a produzir texto, e condiciona o aluno naquele formato, né, pré-estabelecido, o aluno não consegue se livrar daquilo, quer dizer, não aprende a produzir um texto. Qualquer coisa que saia do padrão, ele não consegue produzir um bom texto. A primeira coisa que eu preciso lembrar a vocês é que uma redação ela é analisada em a gente separa dois grandes critérios de correção de redação, isso que vocês precisam entender. O primeiro critério é o conteúdo, o segundo é a forma. A redação esqueleto, e um bom texto tem que ter as duas coisas, né? Tem que ter forma e conteúdo. A forma é coesão textual, paragrafação, construção dos períodos, dos parágrafos, né? Toda a ferramenta da linguagem, né? Se ele usou aspectos coesivos, se tem uma introdução, uma conclusão, desenvolvimento, enfim, né? Essa é a construção, a estrutura do texto, é a forma. O texto não abre mão, não prescinde da forma, precisa de uma forma. Mas ao lado da forma não adianta ter forma se não tiver conteúdo. Então, o texto tem que ter as duas coisas. Né? Uma redação esqueleto, ele tem forma, mas não tem conteúdo. Ele pode ajudar um candidato mais desesperado, que não está conseguindo, né? Porque essa altura do campeonato, quem não fez redação está entrando em fase de decomposição mental, está dando um desespero nas pessoas, aí ele apela para qualquer coisa. Então eu já quero lembrar vocês que assim, ó, a redação esqueleto, ela funciona no primeiro momento, mas não vai dar a ninguém a nota que precisa, né? A gente precisa entrar naquele grupo lá dos 8, dos 9, né? O pessoal que está fazendo texto já conseguiu os 8, eu estou trabalhando para jogar nos 9, 9,5. Esse é o objetivo, tá bom? Então, a redação esqueleto não resolve esse problema, certo? Segunda coisa é que a gente tem que lembrar também que o fundamental é você mostrar conhecimento técnico do assunto. Isso é vital, né? Porque é uma questão discursiva. Então, a gente já, ao longo das aulas que eu já postei aí, já falei isso várias vezes, inclusive está no e-book, eu vou reiterar isso, né? Uma questão discursiva de prova de concurso público é um gênero consagrado, que examina, sim, os aspectos técnicos do texto. Né? Então, o aluno me pergunta assim, professor, eu posso colocar citação só se for dos documentos, né? Com os quais nós estamos trabalhando, porque o que é que vai ser cobrado de conhecimento técnico de vocês? Aquilo que está no edital.
E o que está no edital em relação aos conhecimentos gerais lá? O Plano Estadual de Educação, o currículo básico, a BNCC, são esses documentos. Então, são esses documentos que vão ser cobrados de vocês. Então, o que é que eu vou cobrar tecnicamente de conhecimento técnico, se você conhece esses documentos? Então, quando eu peço para você discutir diversidade, não é para você trazer o seu conceito de diversidade, mas para trazer o que os documentos abordam a respeito da diversidade, a respeito da inclusão. Isso é que é importante, legal? Porque senão vale tudo. Então não é a sua opinião a respeito de diversidade. Logo, você não pode começar a redação com a diversidade é um aspecto, é algo muito importante na sociedade moderna. Isso é uma frase vazia. A redação escrita faz isso, né? Ela preenche linhas em branco, ela é vazia de significado. Se é uma frase vazia, não traz nenhum componente dos documentos, não serve para absolutamente nada, a não ser preencher a linha em branco. E a gente já viu aqui, quem me acompanha há mais tempo, que a grande dificuldade desse texto, dessas 15 linhas, mais 15 mais 15 que vão pedir para vocês, é justamente você conseguir dar conta desse conhecimento técnico, mais uma solução detalhada, como está no edital, em 15 linhas. Então eu preciso economizar linhas. Então linhas vazias, que só preenchem espaço, não serve para absolutamente nada, e a redação esqueleto é isso, né? Aí fazer citações, fazer citação só se for da lei, porque você não vai trazer Paulo Freire aqui para fazer uma citação do Paulo Freire, isso não está. Você vai fazer a citação numa redação argumentativa, numa dissertação argumentativa, quando o que vale é o seu ponto de vista. Aí eu trago citações para dar mais sustentação ao meu ponto de vista. Mas não é o ponto de vista que interessa para vocês quando a gente fala de uma questão discursiva em prova de concurso público. O que importa é o que diz o regulamento, a lei, os documentos, para ver se você conhece o regulamento, a lei e os documentos. Eu acho que isso é bem simples de entender. Então, se vocês estão treinando, alguém está treinando redações dissertativas, argumentativas e pedindo para você sustentar ponto de vista, está completamente equivocado, né? O que tem que ver é se você conhece os documentos, se você conversa com esses documentos ao longo das linhas, não é? E se você aponta uma solução que seja coerente com essa discussão toda. Tá? Então, se pede sobre diversidade, não é para você falar o que você pensa de diversidade, o que você pensa não importa. O que importa é o que os documentos trazem a respeito da diversidade. E a diversidade é um assunto que todo mundo mais ou menos domina, todo mundo tem uma opinião vazia, uma opinião, digamos assim, uma frase vazia sobre diversidade, apontando a importância de se investir em diversidade. Mas o que interessa é o que está nos documentos a respeito disso, e não o que você pensa a respeito disso, porque não vale como conhecimento técnico. Então, primeira coisa, eu queria chamar a atenção de vocês desse ponto, porque eu sou professor, porque redação esqueleto é contra totalmente o bom senso da pedagogia, da didática, porque, evidentemente, é uma decoreba, né? É só o desesperado que faz isso, é uma decoreba, e a gente é professor, né? Nosso negócio não é adestrar macaquinhos, né? Então a gente tem de fazer o treinamento correto e depois não é tão complicado assim. Tem que desenferrujar quem não está muito tempo sem escrever, só isso. Mas depois que você consegue fazer a primeira, a segunda, aí a coisa anda tranquilamente. Precisa se concentrar e tentar enfrentar o bicho, né? Senão não adianta nada, legal? Bom, vamos lá. Deixa eu conversar com vocês, então. Vamos lá, todo mundo ligado, todo mundo sentadinho na sala de aula aí, todo mundo bonitinho, vai arrumando a carteira aí, vão se ajeitando, puxando aguinha, bolachinha, biscoitinho, sei lá, né, chocolatinho, e vamos lá, galera, vamos nos preparar para essa prova, vamos arrasar nessa questão discursiva, 30 linhas, 15 mais 15, eu quero a galerinha tirando 9, 9,5, arrebentando a boca do balão, legal, é isso que eu quero, tá bom? Ou seja, saltando na frente da concorrência com as discursivas, porque pode ter certeza, a maior parte dos candidatos não está fazendo texto, não está produzindo texto, não está se preparando. Você pode ter convicção disso. Isso é o ponto central. Vocês estão na frente dessas pessoas, porque certamente vocês já ouviram falar, colegas de vocês, dizendo assim, eu estou lendo a BNCC, eu estou lendo o Plano Estadual de Educação, estou lendo, na hora eu vou dar um jeito, na hora não tem jeito, se você não sabe como é que produz o texto, se você não produziu, não treinou, não viu o tempo que você leva para fazer, se você não viu os erros que você está cometendo, você não vai, está perdendo seu tempo, é seu dinheiro, né? Vai perder um domingo, não vai para o parque no domingo, não perde seu tempo, tá bom? Então isso
pode estar certo que essa galerinha que está trabalhando comigo, ela está preparada e vai chegar preparada. Lá na ansiedade agora é saber como vai ser pedida essa questão. A gente aqui supõe algumas coisas, pelo que é uma questão discursiva em prol de concurso público. E os temas, né, que podem ser mais abertos ou mais fechados. É disso que se trata, legal? Eu vou falar mais adiante um pouquinho sobre isso, né? Então a gente começa trabalhando temas mais abertos para treinar a capacidade de vocês de articular, compreender a adequação ao tema e tal, o formato e o gênero, e depois a gente vai para questões mais fechadas, né? Nas específicas vão ser questões mais fechadas, inquestionavelmente, né? Na discursiva específica. Então vamos falar de pontuação? Você está pronto para isso? Vamos lá. Olha só, eu quero dividir com vocês algumas coisas aqui relacionadas a... Andrei, olha, Andrei, meu medo é cair numa questão nas específicas que eu não domino. É o medo de todo mundo, né, Andrei? Esse é o risco que a gente tem. Eu vou propor aqui uma, você vai me dizer como é que se você saberia responder essas questões que eu vou propor. O problema da especificidade é esse. Né? Mas eu quero lembrar vocês, Andrei, e isso acho que eu falei na última live, né? Eu quero lembrar vocês que em todos os cargos, né, onde haverá a questão discursiva, em todos os cargos, né, no final lá do edital, do programa, né, são temas em comum. Então, são temas transversais. Então, se vocês olharem o edital, se deram o trabalho de dar uma olhadinha no edital e ver o que cai lá no cargo de vocês e olhar os outros cargos, vocês vão ver que os últimos itens ali são iguais, são temas transversais. Então, Andrei, esses temas transversais, eles são muito interessantes para pedir nas específicas, com a especificidade aí sim da solução. Né? Ou seja, qual seria a especificidade? Pedir a solução específica para a sua área. Então, se você é professor de matemática, qual seria a solução na sua área, em sala de aula, que você poderia trabalhar com os alunos, etc, etc. Né? Se você é professor de educação física, como é que você poderia, dentro da sua área, trabalhar tal problema? Né? Então, a especificidade, ela vai estar muito ligada à solução. Eu não tenho a menor dúvida. Então, o tema pode ser um tema transversal, porque tem temas transversais lá, se vocês não se deram o trabalho de olhar, olhem o programa que vai cair nas discursivas de todos os cargos que vocês vão ver. Eu falei isso na última aula aí. Legal? Então, não é motivo de a gente se preocupar tanto. É claro que a preocupação sempre existe. Chega lá, né, André? Você estudou, de repente cai um troço que você não sabe nada. Bom, aí simplesmente você perdeu seu tempo, né? Esse é o grande medo que todo mundo tem, de fato. Esse é o risco que a gente corre. Por isso que sempre tem esse componente do risco, né? Então, porque você não vai conseguir ler tudo, saber tudo, decorar tudo, não, é impossível, né? Os documentos são volumosos, né? A gente vai naquilo que é consensual. Então, voltando, aqueles temas transversais eu acho que é uma boa ideia. Bom, cara, olha só, deem uma olhadinha aqui nessa questão da pontuação para vocês observarem como esse é um problema comum que está acontecendo. É comum, isso aqui é decorrência muito dessa redação esqueleto, que aliás, a redação esqueleto, quero lembrar a vocês, se for só a solução, está tranquilo. É o que eu acho, André. Eu acho que, com absoluta convicção, a solução específica tem que ser uma solução específica na sua área. Isso não resta a menor dúvida. Eu só não sei se a parte técnica, conceitual, ela vai ser mais aberta ou mais fechada. Né? Mas eles colocaram aqueles temas transversais lá por quê? Né? Então, talvez um indicativo. Legal, que seria uma bela solução para eles, né? Porque senão eles vão ter que fazer várias propostas diferentes. Eles podem fazer uma proposta com as soluções, sim, que seriam diferentes, né? Para cada área. Essa questão da redação esqueleto, deixa eu só retomar para não esquecer meu fio da meada aqui, ó. A redação esqueleto, legal? Citações de autores, filósofos, educadores, etc, etc, é uma coisa que veio com o Enem e contaminou o concurso público. Então eu já vi gente fazendo para PM, querendo fazer citação aí sei lá quem, entendeu? Gente, isso é absurdo, porque concurso público não pede citação, isso é repertório é coisa de Enem. Então, tem gente vendendo aí repertório para aluno de concurso público, isso também é outro absurdo, vendendo redação esqueleto, eu sou totalmente contra isso, por óbvio, porque o meu negócio é educação, legal. Então, vender redação pronta, isso é um absurdo, né? Mas vamos lá. Dentro dessa coisa mais ou menos pronta, é muito comum a gente observar essa construção. Olha aqui, faz-se necessário que
observa-se que, é importante observar que, é necessário observar que, vocês certamente já usaram ou usam, sabe? Ou já viram alguém que usa. Essa construção é uma construção muito comum de a gente encontrar hoje nos textos de concurso público, de Enem. Por quê? Porque ela vem nessa levada da redação esqueleto. Ora, deixa eu explicar uma coisa, eu queria que você pensasse comigo sobre essa construção. Olha só, quando a gente diz fácil e necessário, né, é importante, é relevante, é necessário, é fundamental, que, e depois vem o que. Quando a gente usa esse tipo de expressão, a gente está chamando a atenção para algum aspecto, né, destacando algum aspecto. Essa construção, esse tipo de construção, é típico da dissertação argumentativa, que é o modelito do Enem. Não é o nosso caso. Então, aqui ela não é necessária, porque ela é dispensável, pode ser retirada do texto, ela é uma muleta que o aluno introjetou, decorou, porque viu nos modelitos prontos por aí, viu redação esqueleto, então ele está com esse troço na cabeça. Legal? E ele traz para cá. Eu quero lembrar vocês que a nossa dificuldade aqui é conseguir dar conta de todo o desafio que é lidar com todo esse conhecimento, mais uma solução detalhada, em 15 linhas. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É isso que eu tenho brigado com meus alunos em sala de aula, nas aulas presenciais que eu dou, inclusive, eu digo isso, é a capacidade de síntese, de concisão, melhor dito, né? Que é dizer muito com pouco. Então, se a gente cortar essa expressão, você vai ver que ela é totalmente desnecessária. Por quê? Porque ela é um recurso retórico da argumentativa, para chamar a atenção de um ponto. E o que é esquisito, que a gente pega a redação de Enem, que em cada parágrafo o aluno coloca isso aí. É importante destacar que, quer dizer, isso é para chamar o mais importante do texto. Aí ele bota isso 3 vezes, quer dizer, tudo é importante então. Aí não tem sentido. Né? A gente vê que é uma coisa decorada, não é uma coisa espontânea, é uma coisa que ele decorou. E aí, quando a gente decora, Andrei, eu acho que é assim que deve ser na cabeça de vocês, porque na minha é a mesma coisa que música ruim. Sabe música ruim? Você odeia aquela música, mas tem um vizinho que coloca alto aquela música, e daqui a pouco você sai na rua cantando o raio da música, porque ela entrou, grudou no cérebro, grudou, como diz no cérebro, né? Grudou no cérebro e não sai da sua cabeça. A redação esqueleto é isso, ela gruda aqui, ó, fica grudada na cabeça da criatura, e aí a criatura vira refém daquele troço. Por isso que bota aí fácil e necessário. Bom, qual é o problema do fácil e necessário aqui? Olha só, é que a galera, aqui vamos falar primeiro de pontuação, olha só, gente. Como é? O maior problema que acontece na gramática é a pontuação. E são sempre os mesmos erros. Sempre os mesmos. Então, se são sempre os mesmos, eu faço 2, 3 redações, eu vou diminuir esses erros, que é o objetivo, né? Porque aí eu vou dar a gramática textual, eu vou trabalhar a gramática no seu erro. Eu não vou dar aula de pontuação, mas eu vou mostrar o erro de pontuação que você está cometendo. Então, é comum nessa construção o cara botar uma vírgula ou antes do que ou depois do que. Por quê? Porque ele tem uma sensação de pausa. Confessem vocês fazem isso, ó. Faça necessário que, aí o cara dá uma respirada, legal, e quando dá uma respirada, ele mete a vírgula, ele acha que toda vez que respira, ele vai botar uma vírgula, né? Então, sempre que você fizer isso, sempre não, mas quase sempre você vai errar, porque a pontuação em língua portuguesa ela obedece a critério sintático, né? Ou seja, a vírgula representa uma pausa, mas nem toda pausa é uma vírgula. Então, o cara parou para respirar, se tiver com soluço, então vai enfiar a vírgula em tudo que é lugar no texto. Né? Porque quando ele coloca essa vírgula antes do quê, certamente ele está dizendo para o avaliador que ele está botando a vírgula por simpatia. Então, nós vamos fazer um acordo aqui. Se você continuar usando essa construção aqui, legal? Você não vai botar vírgula nem na frente nem depois desse que aqui. Esse que, coitadinho, tá. Faça necessário o que e segue e vê o que vem mais adiante lá. Legal? Então, olha a segunda frase. Observa-se que, ó, grande parte, você está vendo? É a mesma construção. Se a gente tirar, não vai fazer falta essa expressão aí. Mas vamos lá. Você introjetou, está usando, ok, pelo menos não erra a pontuação. Legal? Agora, olha só, eu queria que você olhasse mais sensivelmente para essa frase. Eu vou aumentar aqui, vou ficar bem pequenininho para você olhar. Olha lá. Faz necessário que... Aí vem um elemento deslocado. Vê se vocês conseguem encontrar esse elemento deslocado. Em regime de colaboração, então o que é que se faz necessário? Que as secretarias de educação possam concretizar ações. Essa é a frase plana. Ó. O que é que se faz necessário? Que secretarias de educação possam concretizar ações. Essa expressão, em regime de colaboração, era no final da oração, porque é um adjunto. Né? É uma expressão acessória na frase. E
nós temos o hábito de pegar esse adjunto, que é um garotinho levado, e ele fica passeando na frase. Legal? Então, quando ele se desloca e sai do lugar dele, ele precisa ficar entre vírgulas. Então, aqui é muito comum a gente encontrar, em regime de colaboração, tinha que ficar entre vírgulas. É muito comum o candidato botar a segunda vírgula ou a primeira vírgula. Ele percebe que alguma coisa está fora do lugar, mas ele não visualiza essa expressão adverbial em regime de colaboração. Você pode perceber que até o tom de voz entra aqui, ó. Onde é que a frase vai, continua, depois do quê? As secretarias de educação possam concretizar ações em regime de colaboração. Esse em regime de colaboração tinha que estar no final. E aí não precisava de vírgula, se estivesse no lugar dele. Beleza? Esse problema tem se repetido sistematicamente. A mesma coisa vai acontecer ali embaixo, aqui, ó. Observa-se, na maioria das vezes, vamos combinar que todo mundo usa essa expressão aqui, na maioria das vezes, e na maioria das vezes vocês usam essa expressão deslocada, né? Observa-se que grande parte do problema está na violência, na maioria das vezes. É uma expressão adverbial que tinha que estar no final dessa oração. Então, esse na maioria das vezes saiu do lugar, o que tem que fazer? Grampear esse gurizinho safado que fica passeando na frase, nos driblando e nos criando um problema, e colocá-lo entre vírgulas. Então, vocês estão vendo que essa expressão adverbial, ela é um problema, sim, na pontuação. Né? Então, por quê? Porque nós usamos intuitivamente de maneira deslocada. Então, é um problema recorrente. Ok? Bom, vamos lá. O segundo problema de pontuação, porque eu ainda não terminei, é a enumeração ou a exemplificação. Então, essas questões discursivas, quase sempre a gente usa uma enumeração, a gente usa uma exemplificação. E eu estou percebendo, eu já falei sobre isso em algum momento aqui, legal, que muitas vezes o candidato não tem a ferramenta para fazer essa enumeração, que é o que aconteceu com o primeiro candidato lá, que ele botou o como. Então, o como vai dar uma exemplificação, como isso, aquilo e aquilo outro. Se vocês usarem o como, e podem usar o como, anota aí, não vai nada de pontuação. Então, você não pode botar como e 2 pontos. Isso não existe. Eu vou repetir! Como e 2 pontos, never, jamais. Em tempo algum, nunca você vai fazer isso. O como não tem pontuação. A outra ferramenta sinônima do como é o por exemplo, que sempre fica entre vírgulas. Não vai me botar um ponto e um por exemplo. Legal? Por exemplo, sempre fica grampeado entre 2 vírgulas. Então, elas possam concretizar ações, vírgula, por exemplo, vírgula, boto, por exemplo, e exemplifica. Se você quiser usar os 2 pontos, aí tem que ser um aposto enumerativo, né? Então, faço necessário que, em regime de colaboração, as secretarias de educação possam concretizar as seguintes ações. 2 pontos. Agora sim eu vou enumerar. Olha como ficou redondinho. As seguintes ações, ou se quiserem usar o pronome demonstrativo, estas ações. Lembra que esta remete ao que virá mais adiante. Isso está lá no e-book, eu abordo isso lá no e-book, né? Essas seriam as ferramentas. Você tem várias possibilidades de fazer essa ferramenta. Então, por que eu estou botando como 2 pontos aqui? Porque isso é um erro recorrente. Mesma coisa vai acontecer na terceira frase, quando diz assim, nesse cenário, algumas propostas seriam. Depois do verbo ser, gente, não tem sinal de pontuação nenhuma. Você segue a frase. Seriam estas, vírgula, aquela, vai enumerando e botando vírgula para separar a enumeração. Ou seja, ou seriam ou são ainda que se coloca, né? Então, não se coloca nada depois do verbo ser, do verbo de ligação. Tá? Não se coloca nenhum sinal de pontuação. Legal? Então, nesse cenário, existem estas propostas. 2 pontos. Estas propostas, eu vou dizer quais são as propostas, eu posso usar os 2 pontos, né? Mas depois do verbo ser, jamais em tempo algum. Então, nós temos que evitar esse tipo de problema, e não é difícil de a gente resolver. Por isso que a gente tem que treinar, né? Para ver onde que a gente está errando. Legal? Bom, também tenho encontrado o problema do onde. Então, vamos lá, de novo, o onde. O onde é uma praga, né? É uma desgraça esse onde. Então, eu quero fazer um acordo. Se você não entender nada do que eu vou falar agora, em vez de usar onde, use em que. Pronto. Em que serve para tudo, o onde não. A redação escrita, Andrei,
o Andrei escreve aqui para nós, a redação escrita só limita a pessoa. A redação esqueleto não tem nada a ver com didática, com pedagogia, com sala de aula. Paulo Freire, educação bancária, deve odiar, né? Paulo Freire deve estar revirando no túmulo lá, né? Não tem como caber 100% um tema, não. Tu vai ter que se adaptar, é isso. Esse é o problema, ele é um limitador, porque ele nunca vai te dar especificamente o assunto que está sendo pedido. E também não sei como as pessoas conseguem decorar um esqueleto inteiro. Eu acho que eu sei, André, eu acho que é o pânico. O cara sai com a redação decorada. Cara, isso sempre aconteceu. Eu trabalhei em cursinho a minha vida toda, tinha aluno que levava a redação decorada, escrita decorada, ele ia para a prova decorando. O professor disse que vai cair tal tema, o cara decora o tema, chega lá, não tem nada a ver. Né? Então, ele tem que saber fazer, ele tem que treinar, ele tem que aprender a fazer. Né? Ou seja, não tem salvação. Mas, Andrei, vamos torcer que a galera toda faça esqueleto, né? Para nós é melhor, né? Deixa a galera fazer esqueleto. Melhor ainda, deixa eles lá com o esqueleto deles. Eles é que vão virar esqueleto. Olha só, então o onde, na dúvida, estou no dia da prova, né? Porque eu já vi que o aluno assim, professor, é muito não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer coisa. Eu estou entrando em parafuso, é só não, né? Eu tenho que falar esses não aí, é desagradável, mas é a verdade que eu vou fazer. Então, olha lá, esse onde, ele tem uma especificidade, ele é caprichoso, né? O em que é o cara que topa todas. Então, quando você botar um em que, tá tudo certo. O onde, ele tem o capricho, que sempre se liga, esse onde, esse em que, são pronomes relativos, que eles sempre se ligam a esse antecedente substantivo. No caso aí, práticas esportivas. Práticas. Logo, esse onde, se liga a práticas, qual é o problema? É que o onde não pode remeter a esse antecedente se esse antecedente não for um locativo, não for um lugar. Então, precisa ser lugar. Prática esportiva não é lugar. Se alguém tiver em dúvida, tenta marcar um encontro na esquina da prática esportiva. Não pode. Né? É de novo a galerinha da pedagogia. Oi, galera da pedagogia, que eu amo demais, naquela reunião pedagógica. Então, a reunião onde se discutiu tal coisa. Reunião onde? Reunião não pode ser onde, porque reunião não é lugar. O que é lugar? A escola é lugar. Então, a escola onde, a casa onde, mas não reunião onde. Né? O time de futebol onde, né? O campeonato onde. A gente usa o onde para tudo, é um inferno, onde virou um troço popular. Então, entrevista de treinador de futebol aparece onde, entrevista de político aparece onde, o onde virou praga. Legal, tudo bem, tudo certo. O problema é que gramaticalmente está errado. Tá bom? Então, quando você for usar o onde, verifica o antecedente se for um locativo, lugar. A rua, a escola, legal, a casa, isso é lugar. Né? Agora, prática esportiva, time de futebol, campeonato nacional, isso não pode ser onde? Reunião não é lugar. Certo? Então, reunião na qual, a reunião em que, mas não a reunião onde. Legal? Essa reunião ainda lembro do colocar e colocação. O pessoal da pedagogia adora esse fazer colocação. Colocar. Não assim colocar, quero observar. E quando e quem inventou que colocar é igual a observar? Virou mania nacional. Praga, é outra pandemia. A colocação. Eu queria fazer uma colocação, queria fazer uma observação, meu querido. Que colocação vai colocar em outro lugar. Tempo verbal. Então, vamos lá. Tem então, vê se eu estou certo. Andrei, Nancy, Jane. Oi, Jane! É difícil fazer a solução sem argumentar. Não, a solução ela não vai propriamente argumentar. Ela tem, claro que tem uma argumentação, mas você não está defendendo uma tese. Né? A tese quem tem são eles e os documentos dele. Então, o problema da argumentação é a tese, a ideia central, aquilo que você procura defender. Quando você põe a solução, você está defendendo uma solução para aquele problema, mas essa solução ela não é livre, né? Ela não é livre, né, Jane? É uma solução que tem que estar atrelada à questão conceitual lá dos documentos. Né? Diferente do Enem. O Enem o cara vai botar a solução que quer. Aqui não, sempre preso aos documentos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Como a gente está apresentando, Jane, olha só, uma solução possível, né? Que eu acho que o nome até da Banca Botões Solução é uma intervenção, até que a solução é uma coisa mais simples, a intervenção é um troço mais complexo, né? Ora, você está vendo uma possibilidade, né? Então, qual é a possibilidade, Andrei, Jane? Qual é a possibilidade, né?
Vamos ver quem mais é. Boa noite a todos, Evangelino. Oba! De onde, Evangelino? Me diga de onde você está falando. Então, quando a gente está lançando uma possibilidade, né, de fazer alguma coisa, a gente tem que cuidar com os verbos. Então, eu tenho observado o seguinte, ó, quando você está propondo alguma coisa, você está usando o futuro do presente. Ó, a secretaria implantaria ou implementará, ou implementaria. Pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito, tá? Implementaria ou implementará, né? Contribuirá com isso, tá? Ou contribuiria com isso. Você está vendo uma possibilidade aqui, então você está vendo uma situação futura. Por isso, o futuro do presente é o futuro do pretérito, né? Mas quando eu vou para a conclusão, você tem que continuar usando esse mesmo tempo verbal, porque você está vendo uma situação futura, né? E aí o candidato escreve na conclusão: essas medidas promovem a solução do problema. Aí ele muda para o presente. Como que promovem? Se você está falando uma situação futura, ou então usando o futuro do pretérito no sentido de uma possibilidade. Então você não pode usar o presente na conclusão. Então você deveria ou poderia promover a solução. Legal? Certo? Então, o problema do presente do indicativo na conclusão, quando você está lidando com uma possibilidade futura. Né? Legal? Que mais? Deixa eu ver, Evangelino em Maruí. Oba! Não, se dissertação não seria presente, não, se eu estou fazendo a solução, né? Porque a solução é uma possibilidade de algo que pode ocorrer no futuro, né? Então, você pode usar o futuro do presente, futuro do pretérito, futuro do subjuntivo, legal? Mas não o presente, né? Como é que você vai usar o presente se é uma coisa que não acontece, que não está acontecendo? Não tem como, né? O verbo ser seria uma boa solução, será uma boa solução se nós fizermos tal coisa, né? Seria, será. Poderia ser, deveria ser, você pode usar uma locução verbal também. Legal? Então, há várias possibilidades. Mas me chamou a atenção, viu, Nancy? Porque tem muita gente fazendo isso. Eu peguei uns 3 hoje que apresentaram esse probleminha aqui, que não é um problema, você está vendo aqui nada, aqui é dor de cabeça, é difícil, não, em absoluto, né? Legal? Bom, vamos lá, vamos continuar nosso périplo aqui, vamos pegar a solução, então, para vocês entenderem. Olha só, agora aqui eu acho que eu botei, ó, Nancy, ó, desse modo, ó, ele está encaminhando a conclusão. Então, aquelas 3 linhazinhas finais ali, ele botou um link de conclusão, né? Que é legal mostrar que você sabe coesão, né? Eu botei lá um materialzinho de coesão, eu acho que até botei uma lista de elementos de coesão. Então, desse modo, dessa forma, enfim, logo, um link um elemento coesivo de conclusão, você vai fechar a ideia, né? O trabalho em conjunto entre escola, família e sociedade, eu gostei disso aqui. Contribui, apresenta o indicativo, ó, para que os alunos se sintam seguros. Você está vendo que ele está vendo uma possibilidade, olha, para que se sintam, a fim de que se sintam. Você está vendo que isso aqui é o subjuntivo. Subjuntivo é uma possibilidade, para que se sintam. O verbo sentir no presente subjuntivo. Ó. O que ajudará, olha lá o futuro, ó, né, no processo da universalização escolar. Mas ele botou contribui. Né? Então, aqui está um problema de tempo verbal. Né? Então, desse modo, o trabalho em conjunto entre escola e família contribuirá para que o aluno se sinta seguro, ou para que os alunos se sintam, faltou um S ali, o que ajudará no processo de organização escolar. Então, legal. Eu gostei, eu também trouxe, então, eu trouxe essa conclusão, porque eu acho que é um fecho bacana para o texto, né? Mostrar que esse trabalho, mostrar essa junção de coisas, né? Quer dizer, você precisa da integração, né? Até porque os documentos falam muito a respeito disso, né? Da família, escola, da sociedade. Legal? Então, achei legal essa solução, né? Então, a escola implementará, propiciará, organizará, isso tudo está lá antes no texto do aluno e o aluno nos contribui ali na conclusão. Você está vendo? Ó, recorrente mesmo, a coisa está acontecendo. Legal? Muito bem! Tá, agora eu quero falar sobre o conhecimento técnico, tá? Então vamos de novo, que isso aqui é um ponto bem importante, você tem que lembrar que conhecimento técnico, essa redação, ela vai ser corrigida de 0 a 10, lembrando que a específica vale 7, peso 7, e peso 3 a conhecimentos gerais, mas elas são corrigidas de 0 a 10. Então,
E desse 0 a 10, dentro do critério de correção, o conhecimento técnico vale 2,5 pontos e a solução vale 2,5 pontos. Então, aí você tem metade da nota, metade dos 10. Então, isso aqui a gente tem que tirar a nota máxima. O que é que o avaliador vai olhar nesse conhecimento técnico? Ele vai olhar e verificar se você está trazendo a questão da universalização do ensino fundamental com palavras e expressões tiradas dos documentos, para ver se de fato você lê os documentos ou se você está botando da sua cabeça. Né? Legal? Então vamos ver o que o aluno diz. Eu trouxe aqui esse exemplo que ficou bonitinho. Mas a gente vai fazer um exercício crítico. Eu quero lembrar os incautos e desavisados que não existe texto perfeito, tá? Então, eu tenho textos muito bons, mas sempre é legal, sempre a gente pode mudar, sem dúvida alguma, o texto e melhorar o texto. Não tem a menor dúvida. Legal? Eu pego um texto meu, leio no dia seguinte, eu mudo. Ah, não gostei disso. Então, você pega lá a monografia da graduação, você pega o trabalho de uma minha dissertação de mestrado, vou revirar, de como é que eu escrevi isso aqui. Legal? Então, não existe. E na época estava bom. Tá bom? Então, não existe texto pronto. Os escritores, de modo geral, dizem não existe texto pronto. Eles pegam um livro dele, pega o Jorge Amado, pega um livro dele, escreveu na década de 40, ele reescreveria muitas coisas, sem dúvida alguma. Legal? Então, sempre a gente pode melhorar. Então, eu vou pegar esse texto aqui, que é um texto exemplar, redondinho. Sabe que é um texto fluido? Você lê com gosto, o aluno escreve com uma fluidez, a sintaxe dele bacana, não sei o quê, mas sempre dá para fazer reparos. Sempre. Não existe texto perfeito, né? Então, deixa eu ver. Adriana. Oi, Adriana. Boa noite. No meu caso, 2 situações de exercício de evolução: a gestão de tempo e a concisão. Adriana, não é só seu problema, tá? A gestão de tempo é um problema, sim, passa a ser um problema cada vez maior, quanto mais a gente se aproximar, né? A gestão de tempo, aí falar isso é estressar, né? Porque, em média, né, Adriana, como são 30 linhas que vocês vão ter que produzir, vocês têm 1 hora e 15 estourando para fazer tudo, inclusive passar limpo. Então, você precisa fazer tudo isso nesse tempo, por isso, tem que treinar. Tá? Então, esse é o problema do tempo. Então não adianta falar, mas eu faço uma redação legal em 2 horas. 2 horas não vai rolar, você vai deixar de fazer outras coisas, né? Tá bom? Então a gestão de tempo é, sim, algo que a gente tem que começar a se preocupar. Isso é a primeira coisa. Por isso que no treinamento, quando vocês fazem a redação, é bom vocês botarem o reloginho, sentar a bunda na cadeira e só levantar quando tiver tudo pronto, marcar no relógio. Quanto tempo eu levei para fazer? Levei 1h30, vou ter que reduzir. Você precisa ter ideia do tempo que você leva. Tá? Porque senão você não está treinando por dia da prova. Não adianta fazer a redação assim, eu comecei a fazer agora, e começa fazendo no sábado e termina no domingo. Legal, no dia você vai fazer, chega para o cara, o fiscal lá, diz, olha, eu volto amanhã e termino. Não vai ser isso, meu queridão. Você vai ter que vomitar aquele troço em 1 hora, só lamento. E isso faz parte do jogo. E é por isso que muita gente não consegue. Né? Por isso que muita gente fica no caminho. Aliás, foi o que aconteceu, eu já falei aqui também no CNU. Tem gente que nem foi à tarde fazer a prova, porque na manhã era a redação, já nem fez a redação, não conseguiu terminar a redação, já desistiu. E é o que vai acontecer com a maior parte dos candidatos. Escreva o que estou dizendo. Bom, o que mais? Gestão de tempo, concisão, que é a capacidade de dizer muito, tem muita gente prolixa, né? Que gosta de transbordar. Então, por quê? Porque é uma característica do indivíduo transbordamento. A concisão é um treinamento como qualquer outro. Precisa treinar. Né? Eu sou jornalista. Professor de português, jornalista, e o jornalismo me ensinou a concisão. Eu tive que a arte de cortar a tesoura. Né? Porque você está escrevendo um texto para o jornal, o cara diz, não, mas aqui tem 2 parágrafos que estão sobrando, tem que tirar. E onde que eu vou tirar? Né? Sempre no jornalismo você tem que cortar. Sempre. Né? Todas as que fiz foram em 2 horas. Andrei, isso tem que reduzir bastante. Né? Essa é a questão, é um método. Né? Então, o legal é continuar tentando, continuar fazendo, continuar experimentando. Cara, a gente não pode perder o embalo, tá? Ainda mais agora, né? Então a gente não pode perder o embalo, tem que continuar trabalhando. Quem comprou aquele primeiro pacote pode comprar o segundo pacote, que está R$53, o segundo pacote mais 2, tá? Para continuar treinando. Legal? Então, manda para mim aí que eu mando o link lá, se inscreve, faz mais 2 lá. E o segundo pacote, o segundo Classroom, né? O primeiro Classroom, 2 correções, o segundo Classroom tem 2 correções, ele é mais difícil. Legal? Então tem. E a que eu apontei hoje é mais difícil ainda, então eu vou aumentando o grau de dificuldade. Tem uns alunos que dizem, pelo amor de Deus, não faz isso! Mas a gente precisa ir apertando aos pouquinhos, né? Você entende como é que é? Eu preciso treinar todas as possibilidades para deixar vocês o mais preparados possível para isso.
Né? Esse é o objetivo do professor, a gente tem que ir treinando o grau de dificuldade. Vamos olhar esse carinha aqui, que eu achei legal essa redaçãozinha, deixa eu olhar ela com carinho, olha só. Aqui, o que me interessa é o conhecimento técnico, que é 2,5 pontos. Lembra, sua cabeça tem que funcionar e você tem que conhecer os 4 critérios. Então, você tem 2,5 pontos em 10 aqui, que é o conhecimento técnico. O avaliador tem que olhar aqui e perceber que você trouxe o documento. Então, a universalização do ensino fundamental é uma das metas do Plano Estadual de Educação. Você lembra que o Plano Estadual de Educação tem 300 e picas metas. Legal? Minto, tem 19 metas e 300 e tantas estratégias, né? Dessa forma, ó, a coesão, olha que bonitinho, ó, tá vendo? Então, ó, dessa forma, ó, no entanto ali, gente, ó, no entanto ali, ó, viu? O que é isso aqui? O aluno que introjetou esse modelito e esse aluno já aprendeu a ter a sua redação escrita, digamos assim, sua maneira de escrever. Isso a gente tem que ter, nosso jeito de resolver a coisa. Então, Andrei, eu tenho certeza que o Andrei aí tem o jeitinho dele de já começar a redação e onde encaixa, não sei o que, ele já está procurando a maneira de fazer. É assim que a gente aprende a redação. Não é comprando do outro, é eu montar de acordo com o meu conceito, o meu treinamento, com aquilo que funciona. Beleza? Então, olha só que bonitinho. Ó. A universalização do ensino fundamental é uma meta do Plano Estadual de Educação. Dessa forma, é um direito de todo cidadão dos 6 aos 14 anos. Ó. Porque aí isso é importante mostrar que você sabe qual é a idade. Você está conversando e muitas vezes eles podem pedir a idade até na prova. Né? No entanto, é nessa etapa que acontecem os maiores casos de evasão escolar. Ó, aqui você tem um sujeitinho que vem depois do verbo. O que é que acontece? Os maiores casos de evasão escolar acontecem. Então, aqui há um erro de concordância verbal, tá? Mas é só o que a gente encontra aqui. Acontecem os maiores casos de evasão escolar. Então, o que a evasão escolar tem a ver com a universalização? Eu gostei muito do aluno, que é um aluno de matemática, um candidato da área da matemática, que ele colocou que são inversamente proporcionais, né? Quanto maior a evasão, menor a universalização. Então, só podia ser o cara da matemática, né? Olha que boa, porque é uma relação matemática de inversamente proporcional, né? Quanto mais uma coisa acontece, menos a outra acontece. Perfeito, legal, certíssimo, né? Então, essa relação estabelecida, né? Então, o combate tem que se dar à evasão, para que haja a universalização. Agora, presta atenção, você está percebendo o caminho que o aluno está fazendo? Ele começa falando da universalização, aí ele entra na questão da evasão, que estava lá na proposta, inclusive, né? E aí vai falar das causas da evasão. Tá correto isso? Tá, cara, tá correto. Ó. Entre as causas estão violência, aí ele enumera várias, preconceito e discriminação. Eu acho que é muita coisa, eu vou explicar já, né? Deixa eu sair daqui. Ó, logo, para que a universalização aconteça, é preciso que a escola tenha medidas de conscientização, prevenção e combate a todas as formas de violência. Muito bem. Então, olha só, quando o aluno me traz aqui, nessa proposta de redação, que uma das causas da evasão é a violência, né? E isso está lá nos documentos, hein? A violência e a discriminação são causas de evasão e elas impedem a universalização. Qual vai ser a proposta dele, então, gente? Qual vai ser a proposta? Tem que ser uma proposta que combata a violência. Então, a minha proposta, ela tem que casar com isso que eu levantei aqui na parte teórica. Se eu estou falando que a causa é violência, eu preciso tratar especificamente desse caso aqui. Legal? Por coerência, né? Certo? Então, você observa como o aluno ele deu conta da questão teórica, ele trouxe o plano de metas, o plano estadual de educação apontava, então ele consegue a nota máxima em conhecimentos, e aí ele vai para a segunda parte do texto, que é a solução, que vai ter que trazer uma solução para a questão da violência, da discriminação e do preconceito que foram apontados. Né? Eu falaria só, se bem que a violência, preconceito e discriminação estavam lá no plano estadual, então é legal sim abordar. Vamos lá, agora vem o professorzinho chato, Nancy. Olha aqui, Nancy. Olha como esse aluno usa um verbo ser, o é, como ele é recorrente, porque é um verbo extremamente funcional. Aí não passa a usar, pode, não é errado, legal? Mas é o uso exagerado, né? Olha só, a universalização do ensino é uma das metas, quase sempre na introdução vai aparecer um é. É uma das metas. Revela-se como uma das metas, mostra-se como uma das metas, trata-se de uma das metas. Né?
Então, eu tenho outras formas. Dessa forma, é um direito de todos, né? Torna-se direito de todos, né? Consagra-se como um direito de todos. Olha como agora, olha o nível linguístico, né? A gente vira outra coisa. Então, eu não estou dizendo que o verbo ser é um verbo errado, só estou dizendo que a gente podia melhorar isso aqui. Legal? Entre as causas estão a violência, estão preconceito, logo para que a universidade é preciso, aqui a escola é preciso, de novo, né? Então, olha a recorrência do verbo ser. Legal? Dava para enxugar isso aqui e deixar isso mais bonitinho do ponto de vista da linguagem, foi o que eu falei. Quer dizer, olha como a gente tem sempre condições de melhorar o texto, inquestionavelmente. Legal? Bom, vamos lá. Agora, para a gente encaminhar o encerramento da aula de hoje, eu queria fazer a proposição de um tema. Eu queria que vocês olhassem um tema que eu elaborei hoje, né, para aumentar o grau de dificuldade, viu, Andrei? Olha só, você falou do receio da especificidade, né? Então, é uma proposta de redação que conversa muito com o pessoal da área do fundamental. Então, dá uma olhadinha, vou botar na tela aqui maior, para vocês enxergarem. Olha só, eu fiz essa propostinha, tá? Procurando criar uma dificuldade maior. Agora me digam vocês, a proposta está aqui. Eu botei aqui, evidentemente que eu botei o currículo para você ter de onde tirar as ideias. Um dia não vai ter essa molezinha, né? A proposta é essa aqui, me digam o que vocês acham. Levando em consideração que consta a respeito do percurso formativo no currículo base da educação infantil, e agora, gente? E do ensino fundamental, vocês lembram de alguma coisa do percurso formativo? Lá no currículo base? Responda as seguintes questões. Quais os cuidados que devem ser levados em conta em relação ao percurso na transição da pré-escola para o ensino fundamental? Então, o que é que o documento aborda dos cuidados que precisam ser tratados nesse percurso? Você está vendo a especificidade agora? Eu não estou falando da importância do ensino, da educação especial, eu não estou falando da universalização, eu não estou falando do preconceito, eu não estou falando, enfim, né, dessas coisas que são mais abertas, né? Agora eu fechei um pouquinho mais. Legal? Para a gente fazer um exercício, porque se a gente tem que errar é aqui, né? E não lá no dia, né? Aponte estratégias de acolhimento a essas crianças. Aí você vai apontar de acordo com a tua área de atuação, né? Então, o pessoal da educação física vai propor uma atividade dentro da sua área de atuação e assim por diante. Entenderam? Então, vamos lá. Tudo bem aí, gente? Legal? Todo mundo está silencioso na sala de aula, estou até com medo. Bom, aí eu coloquei, evidentemente, porque o objetivo nosso, e o que é legal na redação, é que a gente nos força a estudar, né, gente, o tema, o assunto, né? Então a gente tem que olhar agora aqui o currículo base e ver o que ele fala no percurso de formação, né? Na transição lá da creche para a pré-escola, da pré-escola, então, para o fundamental, que tem lá um capítulo percurso de formação. Beleza? Tudo bem? Outra coisa que dá medo, Andrei, lembrar que sobre o que os documentos falam, já que não vai ter nos textos de apoio. Eles não vão colocar, né? Senão vão dar a resposta para vocês. Né? Eles podem até colocar alguma coisa ilustrativa, né? Mas eles não podem dar essa. Na discursiva você fica muito mais. Texto de apoio é legal na dissertação argumentativa do Enem, do concurso público e tal, porque aí, como é a opinião, dá um monte de texto para você formar a sua opinião. Agora não, agora é o conhecimento técnico. Se ele colocar o texto, ele vai acabar dando para você a resposta. Tá? Mas nós aqui temos outra função, né, André? É estudar também os documentos. A minha função é essa, é chamar a atenção do ponto e a gente dar uma olhadinha no documento para lembrar vocês. Porque eu preciso que vocês estão... Uma coisa importante na dissertação, na discursiva, que eu me preocupo muito com vocês, é a autoconfiança, né, gente? É você estar seguro daquilo que está fazendo, né? Porque senão começa a bater o medão, aí a coisa se complica, tá? Vem comigo aqui, ó. Percurso formativo, transições, tá? 228, tá? Então, tirei lá do currículo, tá bom? Como é que a gente vai estudar isso? Eu vou chamar a atenção aqui a vocês, como se eu estivesse destacando. Se eu estivesse aqui com esse documento na mão, eu ia pegar meu lapisinho, minha canetinha, que é uma coisa que eu adoro fazer. E aí, quando eu faço minhas provas discursivas, eu fazia mesmo lá na escola, no tempo do colégio, né, eu via que o aluno fazia uma boa prova quando ele riscava o texto, sublinhava, botava seta, aí você percebia que o aluno trabalhava o texto.
A mesma coisa aqui, né? Você vai trabalhar esse texto, você tem que riscar, botar uma observação, bota uma seta aqui, ali, faz o raciocínio, elabora uma coisa. Então, vamos lá. O primeiro núcleo social que a criança está inserida é a família. Ó, que bom começo, né? É o primeiro núcleo. Assim, olha o elemento coesivo ali. Cabe a ela, a família, né? Acolher. Ó, essa é uma boa palavra, hein? Ó, eu tiraria essa palavrinha daqui, ó. Eu vou pegar só o campo semântico deles, hein? Você está entendendo qual é a minha técnica? Campo semântico, acolher, ó. Cuidar dos bebês quando nascem. Então, a questão do acolhimento, hein? Ó, acolher, verbo, acolhimento substantivo. Na medida em que, por direito subjetivo, o bebê passa a frequentar uma creche, ó, agora está acontecendo. Quando ele passa a frequentar, o que é que ocorre? Inaugura-se, ó, em sua vida, o contato com outro núcleo social. Isso parece óbvio. Em um espaço de vida coletiva. Então, ele sai da vida familiar e ingressa na vida coletiva. É isso que acontece. Então, é um crescimento. Legal? O momento que o bebê ou a criança passa a frequentar, o momento que o bebê ou a criança passa a frequentar, perdi. O momento que o bebê ou a criança passa a frequentar uma situação de educação infantil, reverbera na transição da casa para a creche e exige atenção. Então, agora, ele passa a frequentar uma instituição e essa transição exige atenção. Ó, legal isso aqui, exige atenção, transição, você está vendo as palavrinhas aí? Ó. Segundo catarse, a ambientação. Boa palavra, Nancy! Aí, Carlos Eduardo, meu primeiro concurso aos 21 anos. Oba, debutando aí, cara. Ah, você já pensou se você passa, cara? Tu vai botar uma medalha, hein? Medalha de ouro. É tu e a Rebeca. É o formato de expressar com as palavras. A maior dificuldade é o formato de expressar com as palavras. Treinamento, cara. Não tem outro jeito. Treinamento. Ô, Carlos, eu vou te falar uma coisa que talvez te alivie um pouquinho. Não é só teu problema, né? Isso é um problema bem grande, todo mundo aí. Muita gente tem esse problema. Então, a gente está falando da transição, hein? Agora, olha só. Ambientação, acolhimento, você está anotando essas palavras? Ó, representam um ponto privilegiado de encontro entre a escola da infância e as famílias. Então, olha só, o que é importante, o que é que se destaca? Ambientação e acolhimento. Vocês anotaram isso? Visto que fornece oportunidades preciosas de conhecimento e colaboração. Oh, que bacana. O encontro entre as famílias e a escola ocorre antes de a criança frequentar a creche. E nesse momento, inicia-se uma importante relação. Ao acolher as famílias quando buscam a creche para matricular seus filhos, é possível conhecer um pouco a história das crianças. Ah, olha aí, ó, já tem uma estratégia aqui, não tem? Ó, para favorecer no planejamento. Agora é da família para a creche, né? A conhecer a família, conhecer um pouco a história das crianças, para favorecer um planejamento personalizado. Ah, é outra ideia legal, ó. Voltado a um atendimento singular e de respeito às crianças e suas famílias. Atendimento singular, planejamento personalizado, hein? E conhecer a família. Você está anotando isso aí? Bom, quando as crianças já estão habituadas com o cotidiano na creche, vivem outro momento de transição, a entrada na pré-escola. Para muitas crianças, essa transição é tranquila, pois acompanha. Tranquila, pois conhecer um pouco as histórias de crianças, quando as crianças já estão habituadas a continuar, vivem outro momento de transição, a entrada na pré-escola. Para muitas crianças, essa transição é tranquila, pois acompanha seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, olha só, a entrada na pré-escola, né, acompanha o processo de aprendizagem e desenvolvimento, inseridas em uma estrutura escolar que atende a crianças de 0 a 5 anos. Ah, isso aqui é importante, ó, de 0 a 5 anos. Essa passagem para a pré-escola acaba sendo bem natural. No entanto, para algumas crianças, esse ambiente pode mudar, haja visto que muitas pré-escolas se encontram em escolas de ensino fundamental. Em ambos os casos, mudando ou não de espaço físico, as crianças têm o direito de serem bem atendidas e de terem suas infâncias respeitadas. A pré-escola pode ser também a primeira experiência da criança em um ambiente escolar. Muito bem, em um ambiente escolar, decorrente da obrigatoriedade do atendimento a partir dos 4 anos. Ó,
Como já dito, acolher com atenção e cuidado as famílias e as crianças, no momento de inserção na educação infantil, é premissa independente da faixa etária. Quer dizer, todo mundo tem que ser acolhido dessa forma. A pré-escola configura um importante momento da criança na educação infantil e deve ser marcada por brincadeiras e pelas interações, assim como na creche. Desse modo, deve-se ter atenção especial para não antecipar conteúdos do ensino fundamental. Olha só, está aqui o cuidado que tem que ter. Né? Haja vista que existe um currículo que contempla os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças para essa faixa etária. Está aqui, viram? O momento de transição da pré-escola para o ensino fundamental também exige um olhar atento, como indica a Base Nacional Curricular. Então, um olhar atento, você anotou isso, né? Agora vamos ver o que diz aqui a Base Nacional, aqui a BNCC. A transição, olha só a resposta que a gente tem para a nossa pergunta aqui. A transição entre essas duas etapas de educação física básica requer muita atenção para que haja equilíbrio, olha a palavrinha, entre as mudanças introduzidas, garantindo integração, olha lá, gente, o que tem que garantir? Integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças. Então, o que tem? A continuidade e integração, respeitando a singularidade. Você viu que repete a questão da singularidade, gente? E as diretrizes e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias, olha aí, de acolhimento. Quais são as estratégias? Estratégias de acolhimento e adaptação. Anotaram essas duas palavras? Quais são as estratégias, então, que tem que se preocupar? Acolhimento e adaptação, tanto para as crianças quanto para os docentes. Interessante, né? De modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. Então, eu preciso ter a preocupação de adaptar a criança nessa transição, né? E a estratégia tem que ser de adaptação e de acolhimento. Então, está aqui a proposta, um pouco mais técnica, como vocês estão verificando, né? Que é a transição da escola, né? E as estratégias acabamos de ver, a questão do acolhimento, né? A questão do respeito às singularidades, adaptação para a criança e para o docente. Olha quanta coisa você tem aqui. Então, olha como esses documentos conversam com isso e são interessantes. Mas agora você tem uma proposta definitivamente mais complexa, né? Beleza, galera? Bom, esse é o teminha. Vamos ver aqui que as sugestões de vocês aí. O Carlos Eduardo, então, diz que está no último semestre de Educação Física. Se Deus quiser, eu vou garantir minha vaga. Vamos lá, quero ver. Renovação no quadro. Eu acredito que o tema de razão geral seja autismo. Ele aparece em tudo, né, Carlos? Está lá no finalzinho, né? Vai aparecer em todas as áreas aí, né? Todos os cargos o autismo, sem dúvida alguma, né? Andrei, Carlos Eduardo também tem 21. Bebê na área da educação. Olha, gurizada, chegando aí, gente. Pois é, vocês estão chegando, eu já estou saindo, né, cara? Eu já estou na outra fase. Já foi-se o tempo, né? Legal, galera? Bom, é isso aí, pessoas. Dúvidas, perguntas, problemas emocionais de toda ordem. Então, aqui é uma propostinha que eu montei só para mostrar para vocês que pode ser uma proposta mais específica. Então, fechando aqui, vamos ver. Vou fazer as costuras finais. O que a gente tem diante de nós, então? Sobre a questão do tema. Nós temos temas transversais. O autismo, Carlos Eduardo, é um deles, né? Nós temos temas que são extremamente debatidos, todo mundo sabe, diversidade, universalização do ensino integral, educação especial, que são temas super batidos e que têm uma potencialidade de aparecer, sim, na prova, isso é inquestionável, então a gente tem que fazer uma redaçãozinha sobre esses temas, tá? Mas pode aparecer um tema mais específico, pode aparecer. Legal? Então, a gente tem que estar treinado para todas essas possibilidades. O que vai acontecer, a gente não sabe direito ainda, né? Legal? Mas a gente precisa fazer essas especulações, né? A minha teoria, então, é aquela de que esses temas, como o autismo, que o Carlos Eduardo traz aqui, que são temas abertos e transversais,
A singularidade seria a solução voltada para a área do conhecimento. Então, no caso do Carlos Eduardo, seria a solução voltada para a área da educação física, uma solução para aquele problema apresentado dentro da área de atuação. Não, eu não coloquei, André, essa ainda lá. Tá? Eu vou criar um outro Classroom, eu estou vendo como é que eu vou fazer com um grau de dificuldade maior. Né? Mas aí vocês me consultem que a gente vê se vocês precisarem de mais temas aí para treinar. Beleza? Porque o importante é não perder o pique agora, legal? Certo, galera? Então, olha só, essa aula, né, ela vai ficar gravada lá no nosso curso, tá? Então, eu vou postar lá, se para a galerinha que perdeu, ainda vai ter a possibilidade de estar lá no curso e entrar, olhar. Então, terça-feira que vem, a gente vai de novo, né, fazer mais uma aula dessas aqui para a gente poder ir cada vez mais vendo quais são as dificuldades de vocês, enfim, apresentando para poder compartilhar com vocês essas dúvidas. Um dos objetivos é deixar vocês mais seguros, né, em relação à produção textual. Eu tenho visto muitas redações boas, gente, tá? Gente já tirando, gente que começou com 7,5, 8 e já está com 9,5. Então a gente vê um crescimento, assim, depois de 2, 3 redações, um crescimento bem grande, né? E uma disciplina, o pessoal que está disciplinado a fazer, sabe fazer o texto sem uma demora muito grande, mas mantendo o ritmo, né, consegue resultados bons, né? Mesmo, eu tenho alunos assim, super inseguros, eu não sei, já está na terceira redação e está escrevendo um texto super bom. Então, é de novo treinamento. A gente tem que vencer essas dificuldades, não adianta nada, né? É difícil achar, o André, discursiva para treinar, a maioria são com muitas linhas e nem... porque é assim, ó. Qual é o nosso problema, André? Você até me lembrou aqui de uma aluna que mandou uma mensagem para mim dizendo: olha, professor, a FURB fez em Blumenau, ano passado, se não me engano, para a prefeitura de Blumenau, fez uma prova para a Secretaria de Educação, né? Com questão discursiva. Então, quem sabe a gente não olha essa questão discursiva para ver, fui olhar, nada a ver. Porque aquela discursiva lá era uma redação argumentativa. Então não tinha nada, era argumentativo, não tinha nada a ver com isso que a gente está trabalhando. Ela é muito específica, viu, André? Porque, é meu cachorro agora, latindo. Por quê? Porque ela pede a solução, né? Então é uma estrutura diferente daquilo que a gente está acostumado a lidar, né? Como questão discursiva, pedindo solução, legal? Então você não vai encontrar isso na FURB, não vai encontrar lugar nenhum. Então por isso, essa é, digamos, esse é o nosso desafio, né? Ver como isso vai aparecer e tem que formar, fazer as propostas. Aí é um trabalho realmente de artesanal, né? Eu tenho que examinar os documentos, olhar a carinha do documento para ver o que pode ser pedido de proposta, tentar imaginar um tema mais aberto, um tema mais fechado, para poder treinar vocês, que é isso que a gente está fazendo. Andrei, muito obrigado. Nancy também, Carlos Eduardo, enfim, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela interação aqui, isso é bem importante. Evangelino também, enfim, a Jane, obrigado pela presença de todos aqui. Estou à disposição, não esqueçam, né, gente, que a interação é importante, vocês têm a possibilidade de entrar em contato comigo mesmo pelo Classroom, que eu vou receber no e-mail, todas as questões que vocês colocam lá no Classroom, cai no meu e-mail, eu procuro responder de um dia para o outro, então procuro fazer a interação, isso é muito importante, eu preciso saber desse lado aí, qual a dificuldade que vocês estão sentindo, para saber o que eu tenho, como eu tenho que proceder. Legal? Para mim é o que enriquece a sala de aula, né? Isso é bem freiriano, é uma coisa que vai e vem, né? Isso é freiriano. Beleza, galera? Obrigado pela presença de vocês, saúde para todos e tamo junto aí. Beleza? Obrigado, gente. Tchau, tchau.